A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós estamos lendo a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, e nós refletimos sobre a palavra do Senhor. Vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar nesse devocional de hoje? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Abençoa para que o seu Espírito fale em nossos corações conforme nós lemos a tua verdade, Senhor. Fica conosco, nos guiando e, Senhor, nos dando sabedoria e discernimento. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E a gente continua lá em Números. Números 19, nós vamos ler até o 29. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Essa é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Entreguem a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento e, na presença dele, a novilha será morta. Eleazar pegará com um dedo um pouco do sangue e dele aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excremento será queimado na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de sopo e um pouco de fio vermelho e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também ficará impuro até o entardecer. Então uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e a colocará num lugar cerimonialmente puro fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação para a remoção de pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no sétimo dia ele se purificará com a água da purificação, então estará puro. Mas se não seguir esse procedimento no terceiro e no sétimo dia, continuará impuro mesmo depois do sétimo dia. Quem toca no cadáver e não se purifica corretamente contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela, quando a morte ocorrer, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se, ao andar pelo campo, alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta, a espada ou que tenha morrido de causas naturais, ou tocar num osso humano ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem água corrente por cima. Então, uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de sopo e o molhará na água. Em seguida, aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano, ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais, ou que tocou num túmulo. No terceiro e no sétimo dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado. No sétimo dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará, e ao entardecer estará puro de sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois suas roupas, e quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa ou pessoa em que o indivíduo contaminado tocar ficará impura até o entardecer. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada.
Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos, junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observem, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Só repara nisso, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Essa é a instrução que o Senhor deu para Moisés. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. E aqui, só lembrando que a quantidade de pessoas que tinham, mais de 2 milhões de pessoas, mais os animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e, em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente à rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Imagino que ele devia estar furioso. O povo constantemente se rebelando contra Moisés e Moisés constantemente tendo que se provar, tendo que a receber de Deus a confirmação de que ele tinha sido enviado por Deus como o seu intermediário. E quantas vezes nós também somos como esse povo que o Senhor constantemente nos mostra a sua graça, nos dá aquilo que nós precisamos e nós constantemente reclamamos disso, reclamamos daquilo, não somos gratos por aquilo que o Senhor nos dá. Por isso, todos os dias, quando você se levantar, lembre-se de agradecer a Deus por tudo que você tem, pelo teto que está sobre sua cabeça, pelas roupas que você está vestindo, pelo ar que você respira. Tudo que nós temos é sustentado pelo Senhor e a palavra dele é que garante que tudo que existe continue existindo e tudo que nós temos vem dele. Gritou Moisés: Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha. E bateu na rocha 2 vezes com a vara. O Senhor tinha falado para ele falar aquela rocha e ele bateu 2 vezes na rocha. Parece que foi algo simples, mas Moisés nesse momento ele deixou a fúria, ele deixou o coração dele, ele tentou mostrar poder para as pessoas, o poder que deveria vir de Deus, uma dependência que Moisés deveria constantemente deixar nas mãos de Deus. Quando ele bateu e falou, não foi simplesmente uma ação diferente que ele fez, mas foi todo o coração de Moisés que deixou de confiar no Senhor, deixou de confiar naquele que até então nunca tinha desapontado Moisés. E não desapontou em nenhum momento. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo batido na rocha, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água, ainda assim Deus fez um milagre. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: É isso que nos dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali, nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios. Mas quando clamamos ao Senhor, ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos acampados em Cádiz, cidade na fronteira de seu território. Pedimos que nos deixe atravessar sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços.
seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Edom, porém, disse: Fiquem fora do meu território, ou irei ao seu encontro com meu exército. Os israelitas responderam: Ficaremos na estrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território. É só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: Vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida, mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. Então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao Monte Hor. Ali, na fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: É chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra mim a instruções e a respeito da água em Meribá. Agora, leve Arão e seu filho Eleazar ao Monte Hor. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os três subiram junto ao Monte Hor, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. E aqui nós começamos mais um livro. Nós terminamos Marcos ontem e hoje nós começamos o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Lembrando que Lucas era um médico. Então, uma das características que nós temos no livro de Lucas é que existem diversas referências mais à biologia do homem. Então, quando existem curas, essas curas são um pouco mais detalhadas. E talvez pela própria maneira de Lucas ser, por ser um médico, por se atentar mais a detalhes, existem algumas coisas que são um pouco mais detalhadas no livro de Lucas. E vamos começar então o livro de Lucas, capítulo 1, do 1 ao 25. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso. Excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também já é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo.
Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles. E perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão do santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. E aqui é o começo do relato dos acontecimentos. João Batista sendo anunciado aqui pelo anjo Gabriel e Zacarias e Isabel tendo esse milagre, essa bênção do Senhor de receber filhos mesmo na velhice. Salmo 56, do 1 ao 13. Ao regente do coral, Salmo de Davi sobre a ocasião em que os filisteus o prenderam em Gate, para ser cantado com melodia, pombem carvalhos distantes. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que eu digo e passam dias tramando me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus. Derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registrastes cada uma delas. Olha só o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Você está triste? Você está angustiado? Saiba que Deus conhece bem todas as suas angústias e Ele tem recolhido as suas lágrimas, mesmo que você não perceba. E no livro Ele registra cada uma de suas angústias, sabendo que existem momentos em que Deus vai atuar, momentos em que Deus vai responder às suas orações. Talvez você esteja passando por um momento que vai fazer você crescer. Talvez você esteja passando por algum momento difícil, para que é Deus puxando a sua orelha porque você precisa voltar aos caminhos dele. Talvez seja Deus querendo te ensinar, seja qual for a causa da sua angústia. Você tem que saber que Deus está sempre no controle. Deus está sempre registrando aquilo e Ele não atrasa, Ele não erra. Ele continua sendo justo, fiel e santo. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas, sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. Agora posso andar em sua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. E por fim, Provérbios 11, 8. O justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe no lugar dele. E essas foram as palavras de hoje. Espero que você tenha aprendido mais o Senhor. Espero que você continue meditando nessas palavras durante o seu dia. E para que nós possamos continuar crescendo, continuando com sede de ler a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração para terminar e para começar esse dia. Senhor, obrigado por mais essa palavra, obrigado por mais essa oportunidade de ler um pouco mais de Ti, de aprender mais de Ti. Continua, Senhor, nos dando força, sabedoria e disciplina para estar estudando e aprendendo mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, não apenas a internalizar essas palavras, mas abençoa para que nós possamos aplicá-las no dia a dia, para que nossa fé não seja uma fé apenas de aparência, mas seja uma fé que se materialize em ações. Abençoa o nosso dia, Pai, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos estudar, para que nós possamos desenvolver nossas atividades do dia a dia, seja quais forem, para que sejamos guiados por Ti, para que o Senhor vá à nossa frente, lutando as nossas batalhas e garantindo a vitória. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes. Visita, Senhor, seja no hospital, seja em casa, seja onde quer que estejam, para que o Senhor traga recuperação, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga libertação.
Senhor, abençoa aquele que está precisando de um emprego, de um sustento, Senhor, para que o Senhor seja na vida deles, abrindo portas, trazendo sustento, Senhor. Não deixe os teus filhos desamparados. Senhor, continua conosco mais esse dia, abençoando para que tudo que nós fizermos seja para a tua glória. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um ótimo dia, que o seu dia seja abençoado, que tudo que você fizer prospere, que onde suas mãos tocarem seja assim, guiados pelo Senhor. E lembre-se, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus, para que nós não desonremos o nome do nosso Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.